Sejam todos bem-vindos à primeira edição do Strike Podcast. E essa conversa está sendo gravada aqui com uma ilustre do Taekwondo, a Carmen Carolina. E ela está aqui para contar a sua história hoje. Vai ser muito importante, assim, desde o início até os seus projetos atuais. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com Carmen. Legal, obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar participando desse projeto da Strike, do Leonardo, e por ser a primeira, né? Por ser a primeira a poder estar participando. Com certeza. Então, Carmen, inicialmente eu queria que você nos contasse como é que foi o teu envolvimento com o Taekwondo e como é que era o contexto que você tinha ali de família. Se eles te apoiavam, se foi difícil, nesse sentido. Tudo que você tiver para dizer do seu início. Tá legal. Bom, morei sempre em Londrina, né? Cidade que eu estou hoje aqui visitando. Comecei num bairro de periferia chamado Vivi Xavier aqui, onde o meu professor tinha academia, da onde saiu o Wallace e vários outros atletas aí pro Brasil depois. E comecei por causa do meu irmão, que começou a praticar Taekwondo. E para não ficar só sentada esperando, né, ele fazer aula, comecei a fazer também. Depois de 1 ou 2 meses, eu me lembro que eu participei de uma competiçãozinha e perdi de uma amiguinha da academia mesmo. E como não foi legal aquele sentimento de ter perdido, né, na minha primeira competição, eu perguntei se eu poderia treinar os 2 horários, não só o horário que eu já participava, mas também o próximo. E o Clóvis, na época quem me treinava era a Zumira, não era nem o Clóvis, era a esposa dele, que também era faixa preta. E o Clóvis me viu treinando e gostou, né? E perguntou se eu realmente não queria treinar mais para participar das próximas competições. E assim eu fiz, e o ano foi 92, já faz um tempinho, né, do início da minha prática aí. E foi muito rápido, né? De 92... 95 eu já tinha entrado na Seleção Brasileira Júnior. Então, foi uma experiência bem bacana. Sempre tive o apoio dos meus pais, né? Apesar da gente nunca ter tido muita condição financeira. Mas a minha mãe era daquela que, se precisasse batendo de porta em porta, ela ia. E para eu conseguir participar das competições, né? Então, acho que a única competição que eu não fui, por falta de recurso financeiro, foi uma Copa do Mundo. E todas as outras eu, às vezes, conseguia no último dia, na última hora, mas eu estava lá presente, tentando, né? Tentando ser a melhor naquilo que eu fazia. Mas, assim, após esses treinos que você começou a levar mais sério, e antes de entrar na seleção juvenil, como é que foi o processo? Porque você contou o primeiro campeonato você perdeu, né? Mas e como é que você começou a ganhar? Então, na verdade, eu ainda era faixa azul quando eu comecei a ganhar, né? E antigamente a gente acabava, mesmo júnior, a gente já participava de algumas competições adultas, né? Então o Clóvis, ele me colocava sempre para estar lutando contra atletas da categoria adulto. E eu tinha, acho que 15 anos na época, né? Quando eu entrei de titular da seleção júnior, mas ele já me colocava também para lutar algumas competições nacionais na categoria adulto. Mas participei, né, dos campeonatos paranaenses aqui, faixinha colorida, mas como eu falei, na faixa azul já fui disputar a seletiva para a seleção brasileira. Mas já tinha disputado algum brasileiro? Campeonato brasileiro, alguma coisa assim? Eu tinha disputado já o Campeonato Brasileiro Juvenil, tinha vencido e entrei na Seleção Brasileira Juvenil. Aí eu fui campeã brasileira por 2 anos e fui da Seleção Brasileira Juvenil por 2 anos. E quando eu saí com 17 anos, quando eu saí da Seleção Júnior, eu fui para a Seleção Adulta direto já, né? E aí participei como atleta júnior, eu participei do primeiro Campeonato Mundial Júnior que teve, que foi na Espanha, em Barcelona. A primeira edição. Então, a primeira edição do Campeonato Mundial Júnior eu estava lá presente. Aí foi isso que Murilo Rosa participou? Não, eu nunca cheguei a participar com o Murilo Rosa. Não, eu acho que ele foi do universitário. Ah, entendo. Eu acho que ele foi quem estava comigo lá nessa edição foi o Márcio, o Marcel, a Manuela Pontual, né, que são os atletas que continuam assim, né, que continuaram por mais tempo. O Marcos Gonçalves também estava nessa edição junto comigo. Foram os atletas aí, né, dessa geração. Depois saíram 3 atletas olímpicos, né, que fui eu, o Márcio e o Marcel. Uma geração de ouro, né? Mas como é que era a seletiva na época?
para você participar da seleção? Então, vamos ver, né? Que a minha memória não é muito das boas, não. Mas eu acho que normalmente a gente participava do Campeonato Brasileiro e depois tinha uma seletiva. Quem era o atleta titular da seleção brasileira normalmente esperava na final já, né? E os atletas eles tinham que lutar as competições até chegar nessa final contra o atleta que já era da seleção brasileira para poder se consagrar aí o titular da seleção adulto. No júnior era seletiva normal, igual acontece até hoje. Mas se ela terminou no Campeonato Brasileiro? Não, era um campeonato à parte. Uma seletiva, um campeonato. Normalmente acontecia na Casa de Espanha, né? Naquela competição Rio Open, eu acho que chamava. Sim, Rio Open. Eu acho que era o Rio Open. Eu acho que acontecia na Casa de Espanha. Eu lutei muitos anos na Casa de Espanha, no Rio de Janeiro. Desde o júnior até adulto. Já era ali o nosso local que a gente ia atrás das nossas vitórias. Sim, aí a parte do adulto, como é que começou? Então, eu fui também, né, na Casa de Espanha, uma seletiva, era um campeonato que era, não me recordo se era um campeonato brasileiro. Meu primeiro campeonato adulto, antes da seletiva, para a seleção, eu acabei ficando em segundo, mas eu acho que eu tinha ainda 16 anos. E eu tava me sentindo perdida ali, né, não sabia nem o que eu tava fazendo ali. E o Clóvis, ele sempre me incentivou muito, né? E eu sei que eu cheguei até a final dessa competição, não me recordo contra quem eu fiz a final, mas perdi nesse Campeonato Brasileiro, mas no mesmo ano teve a seletiva para a Seleção Brasileira e acabei entrando de titular da Seleção Brasileira de 97, que era para a seleção que ia para o Campeonato Mundial em Hong Kong. E isso aconteceu muitas vezes na minha vida, porque eu fui 7 vezes vice-campeã brasileira. Eu perdi 7 vezes a final de um campeonato brasileiro. Só fui campeã no adulto uma vez. Só que eu fui 8 anos titular da seleção brasileira. Então você perdia e se motivava para vencer na hora crucial. Exatamente, eu perdi o brasileiro e conseguia ganhar a seletiva. E me motivava muito também, né? Eu sempre treinei muito firme, nunca dei desculpa para não treinar, então sempre fui muito guerreira nesse sentido. Só que o que me motivava muito era poder viajar, estar com as pessoas que eu gostava, né? A seleção brasileira era um ambiente incrível, todos os meus amigos estavam lá. Então, me motivava muito pensar que eu podia representar o país e ainda estar com os meus amigos, né? Então, acho que isso me dava uma força a mais aí para chegar nas seletivas e ainda melhor do que eu estava indo durante os anos. Mas acho que o problema era o brasileiro, porque a Copa do Brasil eu sempre vencia. Mas brasileiro, eu perdi brasileiro universitário, brasileiro normal. Afinal, passava dali. Mas aí você participou O primeiro mundial foi em 97 em Hong Kong? O primeiro mundial adulto foi em 97 em Hong Kong. Fiz a primeira luta com a campeã da categoria, uma coreana. Perdi, eu acho que foi bastante, eu acho que foi 8-2, uma coisa assim. Mas foi uma experiência incrível, né? Minha primeira competição no adulto foi bem bacana. A primeira do internacional. Da seleção do adulto foi o Mundial e no mesmo ano a gente teve o Campeonato Sul-Americano, que foi no Paraguai. E aí, imagina, eu chegando nova, acabando de sair do juvenil, e aí na equipe tinha o Alisson Yamaguchi, André Yamaguchi, o Sérgio Alberto, Marcos Gonçalves, e eu, Carlos Costa, Marcio Eugênio, tava todo mundo lá. E eu lá, junto com eles, que eu falava, nossa, eles são os atletas que um dia eu gostaria de ser, né? Então, esse campeonato pan-americano, sul-americano, né, que foi no Paraguai, eu acho que foi antes do campeonato mundial ainda. Foi minha primeira experiência. Eu fiquei com o segundo lugar nessa competição. Aí, assim, 3 anos depois, em 97, você estava em Sydney. Em 98, eu consegui ganhar medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos, que foi no Equador. E eu me lembro que o Messi Kim, na época, não queria que eu fosse. As pessoas não gostam muito, assim, que eu participe. Eu acho que é porque eu era muito baixinha, né? E aí eu lembro que o Madureira, na época que eu tava treinando com ele falou assim, não, eu prometo que ela vai ser campeã. Mas nem eu tinha certeza que eu ia ser campeã, ou ele. Mas era a chance que a gente tinha de eu poder participar dessa competição, né? E eu lembro que eu cheguei nessa competição, nos Jogos Sul-Americanos, que é um evento que é pelo Comitê Olímpico, né? Que você ganha mala, ganha roupa. Então, é um dos melhores eventos que tem, né? São os Jogos pelo Comitê Olímpico.
com grandes atletas também, com o Carlinhos, Márcio Eugênio, né? O Wallace também estava nessa, eu acho. E fui campeã dessa competição, né? E lutei muito, fiz 4 lutas, saí de lá super feliz. Contra atletas altas? Todas eram mais altas que eu sempre, né? E fui campeã, e eu lembro que eu fiquei muito feliz por ser campeã, mas também por poder mostrar, né, que assim, tá, eu sou mais baixa que as outras, mas sou tão dedicada quanto qualquer uma, me esforço muito, não era isso que ia me parar, né? E eu lembro que o Madureira gritava no telefone com o Messequinha, eu falei que ela ia ganhar, eu falei. Mas na verdade a gente não tinha certeza disso, mas deu certo, né? Então foi uma competição bem bacana também, ter voltado com essa... Foi a minha primeira vitória, né, de expressão mesmo, no adulto, foi esse campeonato dos Jogos Sul-Americanos. Maravilha. E depois veio o Mundial? Não, aí depois eu participei de mais 4 campeonatos mundiais, né, participei do campeonato da China, participei do Canadá. Edmonton, né, em 99. Sim, participei, onde mais teve? Mundial. 2001, Coreia. A Coreia não fui nesse. 2003, Alemanha. Então aí eu participei da Alemanha e aí participei de Copas do Mundo também, né? Participei da Copa do Mundo da França. Lyon, 2000. Lyon, e participei da Copa do Mundo do Japão. Acho que 2002. 2002, onde eu consegui a medalha de bronze nessa Copa do Mundo. Fui medalha de bronze na Copa do Mundo do Japão, tendo feito 4 lutas. E, na verdade, também foi uma competição excelente, né? Foi muito bacana. Fiz a semifinal contra a Coreia. Eu tenho uma coisa com Coreia. E acabei perdendo. Perdi para a coreana na semifinal. Só que eu acho que eu estava muito bem, né? No ano de 2002, eu acho que foi o melhor ano, né? Foi pós-Olimpíada ali. Mas foi o melhor ano que eu tive na minha carreira, que eu consegui também a medalha de ouro novamente nos Jogos Sul-Americanos, né? 4 anos depois. Então, foi o melhor ano da minha carreira, foi realmente 2002, que veio com essa Copa do Mundo e os Jogos Sul-Americanos. Falando sobre a Olimpíada. Como é que foi o processo desde a seleção? Por exemplo, como é que você foi escolhida atleta brasileira para ir? Como era a seletiva na época? Como foi as lutas? Até chegar lá. Pelo menos uma final deve lembrar. Sempre tinha, né, aquela competição dos melhores do ano. Eu não me recordo o nome exato da competição. Eu fui para essa Circuito Olímpico, exatamente, era esse o nome da competição. E aí eu fui para essa competição e fui eleita a melhor atleta do evento. Acho que foi o ano 99. Só que o meu nome não estava entre os escolhidos para ir tentar a vaga, né? Para o Campeonato Mundial eles escolheram, acho que a Ana Paula França e a Valdirene, o Wallace e o Belmiro. Eu acho que esses foram os atletas que foram escolhidos para o campeonato para tentar a vaga mundial. Eles não conseguiram a vaga e aí a seleção se reuniu para treinar. E, novamente, eu não seria escolhida para ir para o Campeonato Pan-Americano, tentar a vaga para os Jogos Olímpicos. Só que aí teve um treino, foi até no Brasil Open aqui em Londrina, e mesmo não estando, né, entre os nomes que eles gostariam de levar para o Campeonato Pan-Americano, eu fui treinar e eu fui muito bem nesse treino, né? Fui a melhor do treino, lutando desde categoria leve até as categorias pesadas. E eles decidiram que eu teria a chance de lutar para tentar a vaga. Mas, entre os atletas que estavam lá, né, que era o Wallace, o Belmiro e a Ana Paula França, era mesmo para eu ir cumprir tabela ali, né? E até eu me lembro que nessa época saiu no jornal, no Folha de São Paulo, saiu assim, Patinho Feio vai para a Olimpíada. Que absurdo. Foi a capa. Que absurdo. Porque eu realmente eles não acreditavam em mim, né? Essa era a verdade. Só quem acreditava, e nem eu acho que eu acreditava em mim. Porque eu me lembro que um almoço, uma vez de família, eu falava assim para minha família, né? Eu falava assim, nossa mãe, imagina quando o Wallace for para a Olimpíada, eu vou ficar muito feliz, vou torcer por ele. Porque eu acreditava muito que o Wallace iria, né? E a minha mãe falou assim, mas por que você não vai com ele?
até esse almoço, eu não acreditava que eu pudesse estar indo para uma Olimpíada também, né? Foi ali que eu pensei, nossa, será que dá para eu ir, né? Porque até então eu não me achava, não achava que eu conseguiria. E aí nós fomos para essa seletiva pan-americana, foi em Miami. Então eles lutaram todos no primeiro dia e acabaram perdendo, né? Então o Wallace, o Belmiro e a Ana Paula acabaram perdendo no primeiro dia de competição. Quando eles perderam, eu fiquei chateada, triste por eles. Mas assim, eu não estava preocupada, nem com peso no ombro, pensando que eu tinha que classificar, porque ninguém já acreditava em mim mesmo, tirando minha família. Então eu falei, tá, amanhã eu vou lá, vou lutar e vou fazer o melhor que eu posso fazer, né? E eu me lembro que eu fui fazer compra, fui no shopping passear. No outro dia era a seletiva para a Olimpíada. Fui passear, conheci um amigo lá de outro país, ele foi fazer compra comigo e ficou andando, que é alguma coisa que se meus atletas fizerem hoje eu quero matar eles. Eu quero falar, vai descansar, coloca a perna para cima. E sentei na frente da praia e escrevi um dia antes da competição. Escrevi, amanhã vou colocar meu nome na história. Vou me classificar para os Jogos Olímpicos e vou deixar minha família orgulhosa, meu país orgulhoso. Escrevi um dia antes. Vai ser um momento muito especial. E no outro dia, estava bastante tranquila para lutar. Fiz 3 lutas. Né? E tinha atleta vice-campeã mundial na minha chave, campeã dos Jogos Pan-Americanos. Então, assim, tinha vários grandes atletas. E a vice-campeã mundial, que era da Venezuela, perdeu para a Argentina. E aí a chave foi se desfazendo e eu fui passando. Passei a primeira luta, passei a segunda luta. E aí cheguei só que aí na final eu já estaria classificada, né? Porque classificavam os dois. E aí, mas aí fiz a final também e acabei sendo a campeã pan-americana dessa seletiva, né? Mas você lembra quem era a adversária? Eu vou lembrar depois, era um país pequeno, que também o país nunca tinha tido uma atleta na Olimpíada. O país nunca tinha tido uma atleta na Olimpíada. Eu esqueci o país. Não, de todas as modalidades, não só do taekwondo. Foi a primeira atleta do país a participar de uma Olimpíada. Eu esqueci, mas é uma ilha em algum lugar aí da América. Mas ela conseguiu, né? Porque as duas já estavam classificadas. Ela conseguiu. Eu esqueci mesmo. Eu tenho uma cabeça péssima, viu? Mas tá bom. Não, mas vamos pesquisar. Depois a gente procura lá. E eu sei que consegui, assim, a festa foi inacreditável, assim, foi muito bacana, os atletas todos ali, e eu tive o apoio, mesmo os atletas não tendo conseguido a vitória, eles estavam todos ali comigo no outro dia, me ajudando, me apoiando. E tem até um fato que o Belmiro, ele sempre foi um cara todo regrado, né, o Belmiro Jordano. Ele sempre foi certinho, foi regrado, treinava físico, comia direito. Não que eu treinava muito, mas a minha alimentação nunca foi tão boa, né? Isso acabou me atrapalhando em alguns momentos. E aí, quando eu classifiquei, o Belmiro falava assim, ela come coxinha, eu não como coxinha. Ela vai para a Olimpíada. Ela vai para a Olimpíada e eu não vou. Ele, Carmen, eu tô feliz por você, mas você entende que eu faço tudo certo. Mas às vezes, né, a vontade de Deus não é a nossa, né? Então, naquele momento, eu fui a escolhida para representar o país naqueles Jogos Olímpicos. Tinha que ser. Mas então, depois da qualificação? Aí foi um estresse. Porque mesmo... porque durou ali aquele momento da classificação e depois foi realmente um período bastante difícil. O pós, né? Voltei para o Brasil feliz com a vaga para o país, não com a minha vaga para a Olimpíada, né? Não como o ranking garante a vaga para a pessoa. Sim, e mesmo eu já estando na seleção, sendo a titular daquela categoria por vários anos, eles queriam que fosse outro atleta no meu lugar. E ali eu tive que mostrar e provar muitas vezes que aquele era o meu lugar. Então, eles criaram algumas seletivas, escolheram alguns atletas para treinar comigo e criaram algumas seletivas onde se eu perdesse eu estava fora da Olimpíada. Então, teve a primeira seletiva, eu venci, teve a segunda seletiva, eu venci, teve a terceira seletiva, eu venci, eu não perdi nenhuma. Na última seletiva,
Eu acho que faltava 1 mês e meio ou 2 no máximo para a Olimpíada. Eu ainda estava lutando pela vaga e não treinando para a Olimpíada. Deveria fazer isso não. Foi difícil, mas na última seletiva eu lembro que as atletas que estavam disputando comigo, elas já não achavam mais justo. Elas falavam, Carmen, a gente nem vai lutar, porque não é justo. Mas não tirava o nome. Não, mas elas não tinham muita opção de escolha, né? Okay. Mas aí acabou que a gente não fez a última seletiva. Mas se eu fizesse, se eu perdesse, eu estava fora, mesmo tendo ganho as 6 antes, as 6 anteriores. Mas acabei ali classificando. Até que enfim. Faltando 1 mês e meio. Faltando 1 mês e meio, 2 meses. Consegui a minha classificação para Sydney, né? Então, nesse período, morei um período com o mestre Carlos Negrão, em São Paulo. Que aí eu me mudei para São Paulo para treinar com ele no Bay Barione. E aí também fui um período do Vasco da Gama, né? Tinha a equipe do Vasco da Gama, então treinei no Rio de Janeiro. Às vezes eles me faziam ir para o Rio de Janeiro, treinar lá com 2 pessoas e voltar para São Paulo e ir para não sei aonde. E minha vida foi um pouco maluca. A parte boa de tudo isso, eu acho que a gente sempre tem que tirar um aprendizado, né? É que assim, depois disso, a gente vai até falar lá na frente, mas depois disso eu fui técnica da seleção brasileira, né? E hoje sou coordenadora de uma equipe. Então, assim, eu sei exatamente o que não fazer para um atleta que está indo para a Olimpíada. Imagina. Porque eu acho que o foco principal tem que ser a Olimpíada, né? Sim, mas a Olimpíada em si, como é que foi a viagem e a experiência? Quando eu consegui chegar lá, primeiro a gente ficou um período de treinamento em Canberra, né? Foi muito bacana. Até ali eu tinha 2 pessoas treinando comigo, que era a Aparecida Santana e a Karina Kozemenko. Elas foram como minhas reservas ali. E depois, quando a gente foi para a Vila mesmo, né, em Sydney, eu tinha 20 anos nessa época. E era tudo novidade, né? E aí, uma Vila Olímpica, apesar de a gente ter ido para os Jogos Sul-Americanos, mas é totalmente diferente de você estar numa Vila Olímpica e vendo atletas ali que você só vê na televisão ali, né? Então, por exemplo, nessa geração, tinha a geração de ouro do vôlei, que nessa Olimpíada, né? Então, eles passavam do meu lado e eu falava, meu Deus, que alegria estar aqui. O Guga estava lá, né? Na casa onde eu fiquei mesmo, eu fiquei com as meninas do tênis, Mengo, acho que era o sobrenome, as meninas da ginástica rítmica e a Malra Imagem. Então, assim, eu fiquei no meio ali de grandes atletas, me sentindo meio perdida por não saber direito, né? E só estava ali na Vila Olímpica eu e o Carlos Negrão. Né? Porque, então, assim, eu treinava com ele. Nesse período eu fiz bastante amizade com o atleta da Argentina, o Gabriel Taraborelli, que hoje é o técnico, né, da seleção olímpica, porque ele também estava ali sozinho. Então a gente acabou se ajudando muito. Então, na hora que ia treinar, marcava, ele era peso leve. Eu acho que tinha uns 68 quilos também da Argentina. E ele foi bem. Teve algum argentino nessa Olimpíada que foi muito bem, né? Então, eu não sei, eu acho que tinha ele e o 68. Esqueci o nome do menino, era o Gabriel e o outro menino, que era realmente também era muito bom. Mas a gente acabou ficando juntos, se ajudando, e a gente é muito amiga até hoje, assim, né? Mas foi um período excepcional, foi maravilhoso. Faria tudo de novo, até o sofrimento, tudo. Eu passaria tudo que eu fiz para chegar nesses Jogos Olímpicos, eu faria novamente. Lá, viver tudo que eu vivi, a luta em si, né? Eu saí na primeira luta contra a Itália, uma atleta chamada Cristiana Corsi, ela até faleceu de câncer um tempo atrás, mas acabei perdendo para ela na primeira luta, e eu confesso que eu nunca assisti minha luta das Olimpíadas até hoje, 20 anos depois. Mas será que alguém tem? Então, por muito tempo eu não quis assistir. Agora eu até fui atrás no ano passado, mas eu não consegui mais a luta. Mas eu acho que um dia eu ainda consigo assistir. Eu posso tentar. Eu tenho uns amigos lá na Austrália. Porque eu não consegui assistir minha luta. Mas eu sei que eu lutei muito bem. Eu lembro que quando eu estava indo da área de aquecimento para a quadra, né? Tinha um câmera atrás de mim, assim, e eu pensava, meu Deus, tá todo mundo me vendo. Ali veio um peso nas minhas costas. Ali, nesse momento que tinha essa câmera, veio um peso nas minhas costas, falando, eu tô representando meu país. Tipo, um país inteiro, né? E eu sei que a galera se juntou para assistir na academia, assistir em um monte de lugar, né? E eu sabia disso.
E ali foi um peso, assim, para mim. Mas quando eu entrei para lutar, eu acho que eu não lutei mal, encarei, fiz tudo direitinho, mas o Brasil até então era fraco, né? Assim, as pessoas não viam o Brasil como um país que daria para bater de frente com qualquer outro país, né? E não tinha colete eletrônico. Então, se eu não me engano, a minha luta ficou 7-4. Ficou ali pertinho, mas eu sei que com colete eletrônico, ou se fosse hoje, a mesma luta hoje, talvez o placar não tivesse sido o mesmo. Dessa forma, né? E para eu continuar tendo chance de medalha, a italiana ela tinha que vencer a próxima luta, porque daí eu iria para repescagem, né? Mas ela acabou perdendo. Então foi ali a minha chance de medalha nesses Jogos Olímpicos, ficou ali na minha primeira luta, né? Mas foi emocionante, né? Poder ter participado e vivido tudo isso foi realmente grandioso. Essa história tem muito mais coisa por trás do que a gente imaginava. Dessas seletivas todas e tal. Infelizmente, quando chega, né, a época de Jogos Olímpicos, tem muita coisa envolvida, né? Então não é só o atleta e a competição, né? Tem toda uma política por trás que às vezes acaba não sendo melhor para o atleta naquele momento, né? Eu queria saber o que é que houve depois. Depois que você voltou. Depois eu voltei, ainda treinei mais 4 anos, né? Voltei, tirei um tempinho, 1 mês, 2. 2001, normalmente depois de Jogos Olímpicos, o atleta tem uma queda de rendimento por todo o estresse passado, cansaço. Então, assim, se você pegar a história de qualquer atleta, é difícil ele se manter, né? 2001 foi um ano péssimo para mim. Eu perdi a seletiva da seleção brasileira e acabei não indo. Perdi a final também, eu era ótimo em perder final. E acabei não indo para o Mundial de 2001, que foi na Coreia, né? Aí, 2002, então, fiquei ali, só treinei mesmo em 2001, não me recordo acho que fui campeã da Copa do Brasil e só. E em 2002, voltei para a seleção brasileira como titular. E aí foi quando foi meu melhor ano, né? Que foi a minha medalha na Copa do Mundo e os Jogos Sul-Americanos. E aí depois já veio 2003. E naquele ano a gente tinha o Messi Pan, né? Um coreano que veio dar o treino aqui para os brasileiros. E é engraçado, né? Porque em 2000 eu não tinha chance, eu era que ninguém queria ali, todo mundo me colocou meio que como um tapa-buraco. E em 2004 todo mundo acreditava muito em mim. Então, o Messi Pan, ele veio até um outro treinador que chamava Choi, que também era um coreano, e eles acreditavam muito mesmo, né? E foi um período muito bacana ter eles aqui com a gente, principalmente esse coreano que chamava Choi, porque ele era novo. Então, ele fazia umas questões assim de mentalização, de acreditar, e ia mais por esse caminho que eu gosto bastante. E foi no ano ali de 2002, né, que foi questão dos Jogos Sul-Americanos, ele era nosso treinador. 2003, fomos para a seletiva dos Jogos Olímpicos. Ali eu era a favorita todo mundo acreditava muito que eu ia conseguir a medalha para os Jogos Olímpicos de Atenas. Mas, novamente, eu era muito baixinha para a categoria. Então, eles falaram assim, Carmen, se você quiser tentar a vaga, você tem que baixar de categoria, do 57 para o 49. Se você não baixar para o 49, a gente vai te tirar e vai levar outro atleta no seu lugar. E eu me lembro que o Fábio Goulart, ele foi um grande incentivador, já falei isso para ele, porque ele falou assim, Carmen, você nunca vai conseguir baixar para o 49. Porque eu gostava muito de comer, e também, assim, todo mundo sabia que o meu problema sempre foi gostar de comer, né? E a gente normalmente coxinha, Carolina, Marcelo, a gente acabava comendo e saía para correr depois, para perder o que a gente tinha comido. Eles eram iguais a mim, assim. E treinando na academia do Fábio Goulart, ele falou isso para mim, falou, você nunca vai conseguir baixar para 49. E quando ele me falou isso, eu falei isso para ele depois, eu falei, Fábio, você não sabe a força que você me deu em falar que eu não ia conseguir. Foi muito sofrido baixar para 49 quilos. Eu acho que também foi um erro assim comigo, né? Porque eu nunca tinha lutado na categoria 49 quilos na vida. E me colocaram para lutar numa categoria que eu nunca tinha lutado numa seletiva olímpica. Então, assim, eu estava rápida, eu estava forte, eu estava treinando muito bem, me sentindo muito bem,
mas competição é diferente, né? Eu nunca tinha testado. E aí fui para a seletiva, aí o Márcio, quem era o Márcio? O Marcel. E aí, assim, o Marcel até falava assim, Carmen, você tá muito magra, parece que tá doente. Porque eu fiquei muito magra mesmo. E no dia da minha pesagem, faltava meio quilo ainda para eu perder. E eles lá, junto comigo, perdendo peso, e eles já tinham classificado. Dessa vez foi o contrário. Os 3 já tinham classificado e faltava ainda eu no outro dia para classificar. Inverteu. E no dia da pesar, eu fui pesar. Aí inverteu. Aí eu fui pesar. Nossa, sofri muito para pesar. A hora que eu subi na balança, faltava 100 gramas. Aí a árbitra falou assim, corta o cabelo dela. Aí a Natália, na época, né, a Flavinha, que estava lá junto, ela foi atrás de uma tesoura para cortar meu cabelo. E aí o Diogo e o Marcel, não corta o cabelo dela. Começaram a ficar tristes, assim, do lado de fora da porta. Aí eu sei que ela me deu mais 15 minutos e eu acabei conseguindo passar essa pesagem, que foi muito difícil para mim. Mas consegui, só que aí no outro dia eu fui lutar, não tinha o mesmo desempenho, né? Tive que perder muito peso, não estava preparada e acabei perdendo de uma canadense que estava subindo do júnior para o adulto, mas depois ela conseguiu ser medalhista mundial, foi super bem aí nas competições, chama Ivete Gonda. Não, a Ivete Gonda. A oriental é a Ivete Young. A Ivete Gonda era uma loirinha. E acabei perdendo para ela na primeira luta e fiquei fora da Olimpíada de Atenas. E os 3 classificaram. E assim, a gente era tão unido naquela época que, mesmo eles tendo conseguido a vaga, eu lembro que eles não comemoraram por eu ter perdido. Parecia que todo mundo tinha perdido, assim, porque foi um luto, todo mundo ficou em luto ali junto comigo, né? E depois disso eu fiquei muito triste, muito chateada, entrei em depressão e falei que eu não queria mais saber do taekwondo. E foi aonde eu me mudei para a Inglaterra. Aí mandei uma carta, eu lembro que eu mandei uma carta para o diretor técnico da época, falando que a partir daquele momento eu não faria mais parte da seleção brasileira. E saí da seleção dessa forma. Me desliguei de que eu não queria mais e fui morar na Inglaterra. E aí, na Inglaterra, eu falei que eu queria qualquer coisa menos taekwondo, né? E na época já tinha o Flávio Alves, que é aqui do Paraná, né? Que também era atleta, estava morando lá. Mais uns 3 atletas do Brasil estavam lá. E eu fui morar lá. E eu trabalhei em várias coisas. Só não queria saber do taekwondo, né? Só que com um mês que eu estava morando lá, a gente foi para Londres. Na época eu morava no interior. E a gente foi para Londres e eu encontrei com o Edmilson, que é até ator hoje, né? Que tá fazendo aí o Edmilson Filho. Encontrei com ele lá, ele estava morando lá também, e ele me perguntou se eu não queria morar em Londres para ajudar ele a dar aula de taekwondo numa escolinha que ele dava aula. Aí voltei pro taekwondo depois de um mês que eu achei que não ia mais ser isso. E aí fui trabalhar com ele, morei um tempo na casa dele também, lá com a esposa dele. E aí a gente começou a dar aula, aí daqui a pouquinho voltei a treinar, daí treinei um pouquinho. Aí eu tive minha filha, né, nesse período aí em 2004. Aí nasceu a grande campeã de hoje, que era a Júlia, nasceu lá em Londres. Até ela é inglesa. Ela é inglesinha. Que chique. E aí depois de uns 6 meses, mais ou menos, que ela tinha nascido, eu voltei a treinar. E aí fui para uma competição, só por ir, tava fazendo algumas aulinhas lá, e acabei lutando e ganhei a melhor atleta da competição, nem um mês de treino. Aí o meu treinador de lá, que chamava John Webster, ele ficou louco, né? Ele falou, não, você tem que voltar, você tem que treinar, você tem que competir. Só que já não era muito mais meu objetivo, né? Eu tava lá por outros motivos já, né? Passei mais um tempo lá, depois fui tentar a cidadania portuguesa, porque poderia ter a chance de lutar por Portugal. Eu tinha ainda 26 anos, 27 anos nessa época, ainda daria para tentar uma Olimpíada, que foi a Olimpíada de 2008. E fui para Portugal para tentar a cidadania, participei da seletiva portuguesa e ganhei a seletiva. Então, teria direito à vaga. Eu acho que ninguém sabe disso. Vai ficar sabendo agora. E ganhei o direito de tentar participar dos Jogos Olímpicos por Portugal. Só que ainda não tinha saído a minha cidadania nessa época.
E aí lá, eles queriam, lógico, tinha acabado de chegar no país, ganhei de uma portuguesa, eles mudaram a regra do país, que só poderia ir para a Olimpíada quem tivesse nascido em Portugal, e não quem tivesse a cidadania. Mas para todo o comitê de lá, né? Não foi só por causa do taekwondo? Foi a regra do taekwondo. Foi a regra do taekwondo, para não ter a chance de ir, porque estava tentando a vaga eu e o Rodrigo Ferla. O Rodrigo Ferla também estava nessa época lá. A gente estava lá tentando a vaga. Aí eu acabei, deixando para lá. E nessa época foi quando a equipe de Piracicaba viu que eu estava meio treinando, estava me sacando e me chamou para lutar uns Jogos Abertos por Piracicaba. Eu estava morando lá. E fazia 4 anos que eu não vinha para o Brasil, né? Aí eu falei, vou lá visitar minha família, já aproveito e luto. Só que eu já não estava mais treinando, estava só mais ou menos. E vim para o Brasil, lutei os Jogos Abertos, não sei se eu fui campeã ou fiquei em segundo lugar, e não voltei mais para a Inglaterra, fiquei aqui. Daí fiquei aqui, não voltei mais, porque eu já estava cansada também, tinha ficado bastante tempo lá, e aí acabei ficando aqui. E nesse meio tempo surgiu a oportunidade de eu me mudar para Rio Claro, porque teriam jogos regionais em Rio Claro, e Rio Claro não tinha equipe de taekwondo. Isso já era em 2008, 2009, mais ou menos. E eu fui para Rio Claro, montei uma equipe de taekwondo lá para esses jogos regionais, e aí nós ganhamos todas as categorias que tinham, era categoria olímpica, né? E a gente acabou sendo campeão dessa competição. E aí eles me contrataram, não ganhava nem o que eu ganhava em 2 dias lá em Londres para ficar em Rio Claro, mas naquele momento era o que estava me fazendo feliz e acabei ficando lá. E tô até hoje morando em Rio Claro, né? Tendo a equipe que eu tenho e formando atletas. Eu me mudei para Rio Claro e aí 2 atletas foram morar lá, porque a cidade mesmo não tinha atletas de lá, eram todos iniciantes, né? Tanto é que eu cheguei em Rio Claro e tinha 102 pessoas para começar, 102 pessoas, não me lembro até hoje, para começar a aula no projeto social. E eu falei assim, alguém aqui conhece o taekwondo? Uma pessoa levantou a mão. Ninguém conhecia o taekwondo em Rio Claro. E ali, desse projeto, eu já tirei atletas de seleção brasileira, de júnior, e hoje são adultos. Então, assim, um projeto que começou lá em 2008, 2009, que eu tenho atletas até hoje. Em 2010, o mesmo Fábio Goulart, me convidou se eu não queria entrar na seleção brasileira, porque era legal ter uma mulher, porque eu falava inglês, pelos meus títulos, né? E aí eles me convidaram para fazer parte da seleção brasileira em 2010. Porque tem competência também. Sim, pela competência e porque a minha equipe, com 1 ano de trabalho, eu já tinha colocado uma atleta na seleção brasileira e 2 campeãs brasileiras. Então, ali no começo, veio algumas meninas, né, de fora da cidade, né, de fora do estado, morar em Rio Claro para treinar comigo. E em 2 anos, teve uma época que eu tinha, de 8 atletas, 5 foram campeãs brasileiras. Então, elas começaram a se destacar bastante e eles me convidaram para fazer parte da seleção brasileira como técnica. Então, entrei em 2010, participei dos Jogos Sul-Americanos aí como técnica da seleção brasileira, né? Já gosta de Sul-Americano, né? Sul-Americano foi bacana para mim. E aí, em 2010, participei dos Jogos Sul-Americanos, aí depois participei dos Jogos Pan-Americanos também, como técnica. Participei da equipe do Diogo, quando ele foi para a Olimpíada. Eu era a chefe de equipe, vamos colocar assim, né? Que era eu que organizava para onde ele ia, ajudava o Fernando Madureira, que foi o técnico dele, né? Então, fiquei responsável por auxiliar ali nos treinos e organização de campings e essas coisas. E depois, em 2016, né, eu estava de técnica ali junto com o Fernando e o Júnior Maciel, e só podem ir 2 técnicos, né, para os Jogos Olímpicos. E eu sou a mais nova deles, né? Eles têm mais experiência e tudo mais. E eu fiquei bastante feliz quando fui escolhida, né, para ser a técnica da equipe feminina nos Jogos Olímpicos, né? Então, nos Jogos Olímpicos, fui técnica da Iris e da Júlia.
foi um momento muito bacana, né? Participar de uns Jogos Olímpicos em casa. Né, e entrar como técnica, né? Então, assim, o mais bacana é que eu me senti totalmente em casa, assim, parecia que eu estava entrando num campeonato brasileiro. E aquele ginásio lotado, todo mundo gritando. Mas as meninas também, elas são ótimas, né? Tanto a Júlia quanto a Iris, elas são meninas fantásticas. E a gente, apesar de todo o estresse de uma Olimpíada, né? Todo esse peso e tudo mais, mas foi uma competição bastante grandiosa, né? Foi muito bacana poder ter participado com elas, estar ali naquele momento e ter visto a vitória do Michael, né? Então, ter visto um brasileiro ganhar uma medalha em casa, né? O Michael, que a gente sabe também que tem uma história de vida linda, poder estar ali mostrando para o mundo que, olha só, consegui, né? Então, participar de tudo isso foi muito grandioso também, foi ótimo. Sim, agora estamos aqui em 2020, agora, 2021. Vai ter os Jogos de Tóquio e você tem um envolvimento com isso, né? Pois é, estou de novo envolvida no meio dos Jogos Olímpicos, né? Que agora a gente tem um atleta classificado para Tóquio. Eu acho que Deus me fez, falou assim, olha, sua vida é olímpica, vai em todos os... Fico feliz dele ter me escolhido, eu sempre falo, isso é uma coisa que eu acredito muito, que eu sou muito abençoada, né? Por ter conseguido tudo isso, porque se for ver por estatura, por condição financeira, né, não teria chegado tão longe como eu cheguei. E então, por dedicação e pela vontade de Deus comigo, eu fui conseguindo. E hoje o Netinho tá lá com a gente, né? No princípio a gente teve a Talisca ali também tentando a vaga, acabou não conseguindo, e o Netinho conseguiu a classificação, né? Hoje eu não sou mais a treinadora da equipe, desde 2017 o treinador da equipe é o Nicolas, que é o meu marido, que eu também fui a treinadora dele, né? Fui a técnica dele, ele que também já foi atleta de seleção brasileira, foi técnico da seleção brasileira em 2017. Então ele é o treinador e hoje eu sou a coordenadora da equipe. Então eu que dou o direcionamento ali para onde vai, o que fazer. E a gente tem o Netinho aí classificado para os Jogos Olímpicos. E esperamos, né, que ele obtenha o maior sucesso e o melhor resultado. Ele tem bastante condição para chegar lá e realmente ter um bom desempenho. Já teve algumas medalhas aí em Grand Prix, Jogos Pan-Americanos, né? Então a gente acredita que ele vai se dar muito bem. Não só ele, como os outros brasileiros também. Sim, ele tem uma cabeça muito boa, né? Ele, do mesmo signo que eu, ele nasceu dia 11, eu nasci dia 12 de outubro. Então a gente é bastante parecido, assim, em algumas coisas. Diferentes e outras, mas bastante parecido no que importa. Então a gente acredita bastante no sucesso dele, né? Certo, Carmen, eu queria agradecer a você a disponibilidade de participar dessa nossa estreia aqui do Strike Podcast. E eu já te adiantei, mas agora chegou a hora de eu te falar sobre a nossa surpresa. Que eu, junto com algumas parcerias, que são parcerias importantes aí no Taekwondo do Brasil, nós pensamos em reconhecer os nossos talentos, os nossos heróis, que fizeram tudo isso como você fez e as pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer. Então essa história que você contou, ela é muito motivante assim para todo mundo que está envolvido no Taekwondo e no esporte de uma maneira geral. E com base nisso que eu posso dizer agora que você é uma lenda do Taekwondo. Obrigada. E aí você viu que nós criamos um certificado muito bonito, uma medalha muito bonita de ouro. Sim. De ouro assim, né? Banhar assim. Aí você entende, é uma medalha diferenciada no simbolismo. E vai ser a 001. Assim como você foi a primeira atleta lá na Olimpíada. Você foi a primeira, acho que técnica no feminino da Olimpíada também, né? No Taekwondo. Do Brasil, sim. Do Brasil. E também vai ser a primeira a receber essa medalha. Legal. Ela vai ser feita em breve. Eu vou enviar para você e vou te pedir só um favor. Você peça para fazer um vídeo como se fosse uma cerimônia. Já que estamos distantes, eu não posso fazer essa entrega.
Então, você faz um momento especial aí para compartilhar com o pessoal do Taekwondo no Brasil. Tá, com certeza. Pode deixar que eu faça sim. Que legal. Eu que agradeço, Léo. Fico feliz e é muito legal poder contar, né, um pouquinho da história e reviver, né? Porque quando vai falando, você vai passando um filme assim na cabeça. Então, eu agradeço muito por ter sido a 001. Mais uma vez. Fico feliz por você ter pensado em mim e poder contar um pouquinho a minha história aqui para vocês. Obrigadão. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau.